Olá, hoje eu vou comentar um pouquinho como eu conheci o Cacau Dance, como eu participei de vários eventos ligados ao Cacau Dance e eu fiz até uma formação em Cacau Dance, o que que é, né? E como eu parei. Eu também vou comentar um pouquinho sobre a importância da dança e principalmente a importância da dança para mim, a dança mais solta, sem regras, sem passos, nesse mundo em que a gente vive agora de passinhos de dança do TikTok, de vídeos curtos, onde a métrica é muito importante. Eu sempre fui pelo caminho oposto, de dançar da forma é, mais insana possível, porque eu sempre encontrei na dança mais livre, sem regras, uma forma de eu me expressar, de liberar meus sentimentos, de celebrar. Então, a minha trajetória com festivais de música, com a música no geral, também sempre foi envolvendo a dança. Bom, mas eu vou comentar um pouquinho sobre daqui a pouco. E antes, como de costume, eu sempre peço para que a gente tire alguns segundos para fazer uma respiração mais alongada. Para você que está aí na loucura da internet, vendo um vídeo atrás do outro, utilize esse vídeo só para tirar alguns segundos e fazer uma respiração mais alongada e a gente conseguir receber informações e de uma forma mais tranquila, mais calma. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre Cacau Dance e sobre dança. Até daqui a pouco. Bom, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a dança ela sempre existiu. Desde sempre. Enquanto a gente tem registros da história da nossa sociedade, a gente tem registros da dança como uma expressão em todas as civilizações, bem como nos primeiros povos, nos primeiros grupos humanos, vamos dizer assim, né? A existência da dança remonta aos tempos pré-históricos. Em algumas cavernas europeias, africanas ou asiáticas, há desenhos dos primeiros homens que praticavam essa arte. É importante a gente lembrar que o homem primitivo ele pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça e rituais que representavam a caçada. Acreditavam ser possível, pelas representações pictóricas, alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. Então, dentre essas pinturas, algumas delas apresentam imagens que se assemelham à dança, nesses rituais. Mas é importante também ressaltar que a dança ela sempre fez parte das manifestações. Se a gente for pegar pela história da nossa sociedade ocidental, isso é bem nítido, mas obviamente a gente sabe que isso fez parte de praticamente todas as culturas de todos os continentes. Foi mesmo no ano de 2000 a.C., no Egito, no meio do deserto, que surgiram as danças da chuva. Então a dança como palavra, né, dança mesmo, e aí no caso dança da chuva, ela surgiu no Antigo Egito. Essa dança é conhecida não só no Egito, mas em muitas outras tribos e lugares. Eu acredito que, pelo menos para mim, sempre me vem essa dança da chuva relacionada às culturas e povos originais da América do Norte, ou mesmo da cultura indígena sul-americana, brasileira, da Amazônia, essa questão da dança da chuva, né? Mas eu até não sabia que ela começa, ou não lembrava, né? Que ela começa desde do Antigo Egito. Os dançarinos na civilização grega praticavam danças religiosas, danças dramáticas, danças líricas, danças especiais, etc. Então, com a cultura grego e depois
Por toda a história, a partir daí, a gente vê representações da dança por meio de deuses que tinham relação com uma celebração ou com um vinho, por exemplo. Então a dança ela aparecia nessas representações. Na Idade Média houve um certo retrocesso a algumas manifestações de dança, mas isso não significa que elas deixaram de existir. E hoje a gente percebe o quanto as danças se difundiram e se misturaram por meio da multiculturalidade que a globalização aproximou e sobrepôs. Mas, recentemente, se a gente for pegar nas últimas décadas, a gente vai ver o nascimento dos grandes festivais. E foi a partir daí que eu decidi trazer um pouquinho da minha vivência com a dança e com a música. Bom, eu sempre fui muito musical, desde da infância. Na pré-adolescência eu colecionava músicas, era uma época que não existia os streamings. E logo que eu completei a maioridade, eu passei a frequentar lugares de dança e de música, de festas. Obviamente, como eu havia dito no início, na introdução desse vídeo, eu sempre gostei muito de uma dança mais livre, sem ritmos muito métricos, assim, eu sempre tive mais interesse por dançar de forma, como eu disse, né, de forma insana. Então, sem regra mesmo, porque era ali que eu me expressava e que eu conseguia de fato fazer com que a música entrasse, me atravessasse e eu, de uma forma intuitiva e aleatória até, me expressava por meio da música. Então, logo eu me identifiquei muito com as músicas eletrônicas. E desde os meus 18 até os 35, eu já fui em muitos festivais de música. Depois da música eletrônica, música alternativa. E aí, até porque os festivais também seguiram, né? Esses grandes festivais seguiram essa lógica. Eu lembro dos primeiros festivais que eu fui, que foi os Call Beats. Então, o pessoal mais antigo aí pode ser que lembre. Quem é que não lembra que é da minha idade ou mais velho, né? Acho que mais velho, do Hollywood Rock. E depois eu passei aí no Planeta Terra, isso em São Paulo. E mais recentemente nos festivais como o Lollapalooza, o Ultra, também que foi um festival de música eletrônica, eu já fui em algumas edições. Enfim, eu já participei de muitos festivais. Justamente porque são nesses festivais que eu percebo que as pessoas não se importam, eu não me sentia muito julgado. E eu podia dançar livremente, curtir o som, cantar se eu quisesse. Só que sempre existiu algo que me incomodou em certa medida, nem sempre, mas ao longo da minha vida adulta já e do meu amadurecimento nos festivais, eu passei a ficar muito incomodado com essa lógica de sempre associar um festival de música com um produto. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o Hollywood Rock, o próprio nome do festival já diz, né, que tinha uma marca de cigarro relacionada ao festival. Como, por exemplo, Skull Beats, o próprio nome do festival já associava o festival com a cerveja. E mesmo hoje você vê que os festivais, eles levam grandes marcas, grandes patrocinadores, seja a Coca-Cola, seja, né, que também é uma bebida que tem a sua quantidade de açúcar ali questionável. Então a gente vê que os festivais, eles se associam a essas grandes marcas e muitas pessoas falam assim, mas se você não gosta de beber, é só você ir em festa e não beber. Só que, principalmente quando você é mais jovem, você está envolvido naquele ambiente, naquele comércio, naquele serviço. Isso quando a gente fala de uma forma mais tranquila, mas não é estranho eu dizer que em muitos festivais, não só de música eletrônica, porque existe um preconceito com a música eletrônica, mas eu acredito que em todos os festivais vai ter o consumo, às vezes, até exagerado de drogas ilícitas. Então, existe esse mercado, inclusive, paralelo que é estimulado dentro dos festivais, por mais que tenha essa questão da segurança, mas
Quem frequentou o festival sabe que existe a entrada de produtos tanto lícitos, obviamente, mas também ilícitos, substâncias psicoativas, no geral, elas costumam ser, dependendo do festival, até meio que liberadas, o que isso não, obviamente, não obriga você a consumir, mas você tá num ambiente onde as pessoas estão consumindo, existe esse envolvimento, às vezes é um amigo, às vezes você está num grupo, enfim. Então, e é interessante eu relatar também que eu já aconteceu muitas vezes comigo de eu estar dançando, sim, porque é bastante, assim, eu gosto muito de dançar, danço às vezes a noite inteira, e as pessoas chegavam para mim e perguntavam se eu estava vendendo ou se eu sabia onde tinha alguém vendendo substâncias psicoativas, vamos falar assim, né? As drogas ilícitas. E, eu imaginava que as pessoas chegavam em mim pelo fato de eu estar dançando, estar me acabando ali como se não houvesse amanhã. Eu já cansei de virar festivais e ficar até a hora que o som acaba, principalmente quando eu tinha 20 e poucos anos. Então a música ela sempre fez parte e eu sempre me conectei à música por si só. Eu sempre gostei de. Talvez eu tenha uma sensibilidade com a música e, independente se eu tinha bebido álcool ou não, eu sempre me conectava e a música por si só era suficiente. Obviamente, eu já bebi bastante em balada, em festa, em festival, já fiquei bêbado, não tenho nenhum problema relacionado a isso. Mas eu passei a me incomodar. E para isso, por mais que a gente saiba, conheça festas que não tem o consumo de álcool, mas também a gente sabe que muitas festas que não têm o consumo de álcool estão atreladas a alguma prática religiosa, como por exemplo celebrações evangélicas, cristãs, pelo menos as que eu conheço, né? Não sei outras de outras religiões. E eu também não queria ir para uma celebração religiosa só pelo fato de nessa festa não ter ninguém bebendo, não ter aquele movimento, aquele comércio, né, relacionado à bebida, a produtos, a cigarro, enfim. Antigamente não existia essa questão da proibição do cigarro, então quando eu era adolescente e jovem adulto, eu saía das festas impregnado de cigarro, era até pior se for comparado com os dias de hoje. Foi mais recentemente, obviamente teve um processo com algumas terapias, antes de chegar no Cacau Dance. Eu posso falar isso em outros vídeos para não ficar muito longo, mas foi durante a pandemia que eu estava no isolamento. Antes da pandemia mesmo, até hoje eu frequento os festivais de música, mas na pandemia, em função do isolamento, eu chegava a sonhar com festivais de música, eu chegava a sonhar com festas, com celebração, com uma aglomeração. E eu vendo um vídeo no YouTube sobre Cacau Dance, é bastante. Se vocês digitarem no YouTube Cacau Dance, vai aparecer lá uma festa. Eu fiquei, nossa, as pessoas estão dançando incrivelmente, como se não houvesse amanhã, ninguém está se importando com ninguém. O que que é? E elas estavam consumindo algo. Eu falei, será que é algum tipo de droga que elas estão consumindo? Aí fui pesquisar, era uma festa de Cacau Dance, e eu descobri que era uma bebida, como se fosse um chá mesmo relacionado ao cacau. Bom, mas antes da gente falar sobre Cacau Dance, vamos falar sobre o cacau. Então, o cacau, e por que o cacau tem se difundido dentro dessa prática, dessa dança, não só no Brasil, mas principalmente no mundo inteiro, mas ele é muito forte na América Central, na América como um todo, né? Por quê? Até porque o cacau é dessa região. Eu não sabia que o cacau tem estudos, tem pesquisas que atrelam a origem do cacau à floresta amazônica. Então, isso eu acabei descobrindo, eu achei bastante interessante. Foi na região da América Central e do México que os povos originários trouxeram a inovação de cultivar e domesticar o cacau. Eles fermentavam as sementes do fruto para o preparo de uma bebida amarga chamada pelos astecas
de chocolate, não sei falar, ou cacauate, não sei também falar. Desse termo deriva a palavra chocolate. O nome cacau tem ligação com Kauawa, termo que os maias e os astecas teriam herdado dos olmecas. Já o nome científico do cacaueiro é o Theobroma cacau, e a primeira parte significa alimento dos deuses, conforme foi nomeado por Carlos Linneu em 1753. Não se sabe ao certo como o cacaueiro, nativo da Amazônia, então você consegue achar alguns estudos que dizem que a origem é da Amazônia mesmo, chegou até a região central das Américas. Por ali se tornou parte integrante da cultura e da economia, ao ponto em que suas sementes eram usadas como moeda, tendo sido uma das mais valiosas commodities entre os povos pré-colombianos. Os maias e os astecas adicionavam diferentes especiarias ao preparo da bebida, chocolate, com flores aromáticas, baunilha, pimenta e mel. Eles secavam, misturavam e trituravam as especiarias junto às sementes de cacau para formar uma pasta. Esta pasta era dissolvida em água e a bebida podia ser consumida fria ou quente. Então, quando a gente vai falar de chocolate, isso vem de uma bebida mais próxima do chá do que consumida como a gente conhece pelas sobremesas. Essa adição, inclusive exagerada, do açúcar foi depois que o cacau começou a ser consumido na Europa. Então, quando a gente vai fazer o resgate do cacau, a gente vê que o cacau tinha essa ligação com o sagrado. E também existem registros nesses povos relacionados à deusa do cacau, a manifestações religiosas e sagradas com rituais e consagrações festivas, com danças também relacionadas à deusa do cacau, visto que o cacau é um alimento, além de ele ser consumido no mundo inteiro e muito rico, muito forte, inclusive, né? Ele sempre esteve atrelado a essa questão da abundância, da fartura também, por ser um alimento também muito energético. E foi aí que surgiu o Cacau Dance, foi trazendo essas referências, principalmente das culturas mais ligadas à América Central e ao México também. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhamentos a respeito da origem do cacau dance, não sou um especialista, só estou trazendo as informações mais gerais, mas vocês podem fazer pesquisas, apesar do que eu fiquei bastante impressionado que por mais que o cacau dance já é bastante difundido no Brasil, existem poucas informações sobre. Pelo menos eu tive uma certa dificuldade de achar informações mais precisas sobre a origem dessa manifestação, né, do cacau dance e como o cacau dance tem se disseminado. Bom, mas se a gente for resumir a experiência do cacau dance, ela é uma vivência que reúne meditação, dança e a cerimônia do cacau. A moto aí. Você não precisa ser meditador, não precisa ser um praticante de meditação, nem dançarino para participar. O cacau é oferecido em uma bebida pura, feita com cacau 100% e temperos com especiarias. Então tem essa ligação como o cacau era consumido na sua essência. O cacau puro é um superalimento. É por isso que é até interessante você beber o cacau antes da prática da dança, porque você vai consumir aquela energia, você vai utilizar aquela energia do cacau da bebida como um alimento para depois gastar ele na dança. E do mesmo jeito que o café é bastante estimulante, tem, inclusive, eu não vou saber falar aqui dos elementos bioquímicos que o café, mas a gente sabe que tem cafeína. O cacau também tem muitos, ele gera muitos estímulos. Então, eu digo isso porque eu fiz testes. Eu fiz testes, quando eu comecei a praticar o cacau dance, eu fiz testes consumindo o cacau 100%, eu fiz testes consumindo o cacau
o achocolatado para ver se tinha diferença e fiz testes consumindo café antes da prática, só para ver se tinha é, algo especial de fato no cacau, né? Porque eu sou muito questionador eu estava muito curioso para saber a respeito do cacau. E eu percebi que o cacau ele estimula de uma forma parecida com o café, assim, quando você porque eu também sou muito sensível ao café. Então tem esse detalhe. Eu sei que algumas pessoas não têm muita sensibilidade, mas se eu tomo café dependendo de tal hora, eu nem consigo dormir. Eu tenho que tomar só de manhã. Então o café é bastante estimulante para mim e eu percebia que o cacau também me deixava bastante energizado, vamos dizer assim, né? Então, o fruto do cacau simboliza o coração, forte e resistente por fora, macio e suculento e delicioso por dentro. O cacau é tomado como medicina por povos ancestrais, como os incas e os maias, e o cacau dance te conduz nesse caminho de volta ao coração, liberando os bloqueios mentais e físicos. Eu sempre tive uma certa dificuldade de me associar de uma forma mais espiritual ou até mais religiosa, não sei se religião seria a palavra mais correta, mas de uma forma mais espiritual, como por exemplo a deusa Cacau. Então a gente percebe que em muitas cerimônias de cacau dance existe essa consagração do cacau relacionado com a deusa do cacau, porque era como era reverenciado o cacau, pelo menos é como se diz, né, nessas práticas, pelo menos as que eu participei, e eu sempre tive uma dificuldade, eu ficava tentando entender para além dessa parte mais mística, mais mágica, né? No final das contas, o que eu buscava mesmo era me sentir livre, era utilizar o cacau para eu me sentir mais leve, mais solto, ter mais estímulo para dança mesmo. E eu acredito que foi aí que eu tive algumas dificuldades. O cacau dance, ele apareceu para mim no momento da pandemia, que eu estava tendo essa necessidade de aglomeração, de dançar, e eu comecei a fazer práticas e fiz até uma formação remota, com grupos no Zoom, cada um dançando na sua casa. E o cacau me despertou para a possibilidade de eu dançar também de forma insana dentro de casa. E eu comecei a gostar muito das músicas, porque as músicas que são tocadas, elas trazem esses elementos de natureza, que era algo que eu já buscava como prática de autoconhecimento, para meditação, por meio do sound healing. Eu posso depois, futuramente, comentar um pouco mais sobre sound healing. Então eu percebia que o cacau dance era trazer as músicas de meditação para a dança e trazer elementos mais orgânicos também, com instrumentos mais ancestrais. Então tem o tambor, tem elementos que trazem sons da natureza e misturam com música eletrônica. Então para mim era perfeito. Um outro motivo de eu ter começado a consumir o cacau e começado a praticar o cacau dance é porque é consumido um cacau sem açúcar. E na época da pandemia eu estava com muita dificuldade de fazer atividade física e eu tenho uma tendência a ter diabetes, porque meus pais tiveram e têm. Então eu vi que era uma forma de eu ter ter o costume de consumir mais o cacau sem açúcar e fazer o consumo alinhado a uma prática que me levava a estados mais positivos, mais tranquilos. Então foi um bom casamento, mas eu confesso que eu ficava incomodado por ainda necessitar de uma substância, por mais que seja uma substância rica, uma substância ok, né, um alimento, né, uma substância, é um alimento, melhor dizendo, né, o cacau é um alimento. Então, por mais que o cacau fosse um alimento, eu ainda ficava incomodado. Mas por que eu preciso tomar o cacau? O chá de cacau, né? Então esse chá é feito, aquece o cacau 100% e é misturado com especiarias,
como anis, por exemplo, alguns tipos de pimenta. Eu não vou lembrar de outras agora. É bem facinho de fazer. No começo ele me era bastante amargo, mas depois eu passei a gostar muito de tomar, não tinha nenhum problema em tomar. No entanto, eu também descobri, e até com quem eu fazia como um processo terapêutico mesmo, eu vou deixar links, tá, na descrição do vídeo, nos comentários, se vocês tiverem interesse no Cacau Dance. Então, eu comecei também a ficar incomodado, porque depois eu descobri que o cacau, ele não pode ser consumido, esse cacau 100%, ele não pode ser consumido toda hora, nem todo dia, porque ele também ele é um alimento muito pesado, até para o fígado processar. Aí eu comecei a me questionar, por que que eu precisava do cacau? Para eu tentar estimular elementos bioquímicos, né, substâncias bioquímicas que me trouxessem conforto, tranquilidade, energia, manifestações positivas, alegria, precisando consumir o cacau. Então, esse incômodo, quando eu fui estudar, inclusive fora do Brasil, eu descobri o Ecstatic Dance. Então, que existem muitas cerimônias de cacau dance que são misturadas com ecstatic dance, o ecstatic dance que também dá a possibilidade de você tomar o cacau, mas como essência, o ecstatic dance, ele foi, aí tem, eu já escutei mais de uma origem, mais de uma história relacionada à origem. Então tem essa que ele foi criado em 2010 no Havaí, por aqueles que buscavam diversão, até com inspiração no Burning Man, aquele festival que ocorre no deserto norte-americano. Mas eu também já vi uma outra explicação de que o Ecstatic Dance surgiu na década de 70 por meio de uma coreógrafa, ou uma coreógrafa que nasceu na década de 70. Então, tem muitas informações porque é algo novo, né? Novo se a gente for comparar com outras danças. E, e essa outra explicação, essa coreógrafa, ela começou a perceber que os seus bailarinos estavam tendo experiências que eram para além da técnica da dança. E ela começou a estudar a importância da dança como um processo de autoconhecimento. Então, existem algumas explicações aí diversas, mas em todas elas eu vejo que é algo que tem se difundido muito recentemente, nos últimos 10 anos. Se a gente for dizer de fato como ele se difundiu. E aí foi no Ecstatic Dance que eu percebi que eu não precisava de nada. E por incrível que pareça, mesmo eu comparando com raves, com festivais, eu tive experiências no Ecstatic Dance de liberar substâncias no meu organismo que me levaram para estados de reflexão, de manifestação positiva, tão igual como todas as outras que eu já vivi. Então, e o Ecstatic Dance, existem regras que eu adoro essas regras. Então, você pode dançar como quiser, então para mim é perfeito, porque eu realmente danço como se amanhã fosse o apocalipse. A pista de dança, ela precisa ser sem conversa. Isso também eu adoro, o fato de ninguém conversar com ninguém. Para alguns pode parecer chato, desinteressante, ótimo, porque quando eu vou para esses lugares para dançar, eu vou para dançar. Eu até me incomodo, não, nada assim, nada contra, mas eu me incomodo quando eu fui para um lugar para dançar, mas as pessoas querem buscar relacionamentos no momento da dança, né? Querem conversar e você tá super empolgado com a música e fica uma pessoa conversando do seu lado, te tira aquele momento que você tava esperando para escutar aquela música e chega uma pessoa e fica conversando. Então eu acho ótimo as pessoas dançarem sem conversar. E também tem uma regra que não tá aí, que tá relacionado também, que é isso, respeitar o espaço do outro, que a pessoa só pode encostar em você se você der a liberdade. Ela pode te abraçar, você pode dançar com outra pessoa sem ficar conversando, mas só se você der liberdade. Então, para mim, é um ambiente que eu não preciso
se sentir mal de não querer conversar com ninguém. Então isso é ótimo também. É proibido o uso de celular e qualquer outro eletrônico, então não vai ter ninguém tirando foto, ninguém fazendo vídeo das suas loucuras na dança. Isso para mim também é perfeito. Então eu abandonei o Cacau Dance porque, apesar de às vezes consumir o cacau 100% em casa antes da dança, mas às vezes eu consumo café antes de dançar também. Então não é uma regra, às vezes nada. Mas o que mais me tem empolgado no Ecstatic Dance é o fato dessas regras, de não ter também, de ser proibido o uso de drogas no geral. Então, consumo de água, eu já vi em alguns lugares o consumo de chá e frutas também, né, de alimentos assim no momento da dança, mas de drogas como álcool, cigarro e substâncias psicoativas no geral, isso é proibido e eu fui percebendo que não era necessário. Então hoje eu costumo fazer o meu ecstatic dance em casa. Eu tô até construindo, fiz já, mas estou construindo, vou colocar mais vídeos. Eu vou deixar no canal. Tem uma playlist com videoclipes relacionados aos sons, que é uma outra playlist que eu comento nos vídeos, vocês vão ver no canal. Mas eu vou começar a deixar uma playlist específica para ecstatic dance. E assim, hoje em dia tá virando um pouco meme, tem um certo até preconceito, preconceito não, preconceito sim, de relacionar esse estilo como um neo-hip, como uma coisa talvez segregadora, mas eu não me importo, eu acho que o importante para mim é ter um espaço tranquilo, que eu possa dançar, que eu possa me expressar sem julgamento, que eu possa ir sem interesses afetivos e tá tudo bem se outras pessoas tiverem outros interesses, mas pelo menos diante de todas as celebrações de festas e relacionadas à dança que eu fui, de uma forma mais livre, sem regras, foi o Ecstatic Dance que eu achei mais próximo daquilo que eu buscava e o que eu busco, até em função do estilo do som também hoje. É isso que eu queria trazer hoje. Então, eu parei com o Cacau Dance, mas não julgo, não acho ruim, inclusive ainda passei a valorizar mais o cacau, mas eu descobri que o cacau ele é só uma opção, que o estado de positividade, de manifestação de tranquilidade pós a dança está dentro de você. Na verdade, todas as respostas, todas as nossas buscas estão dentro de nós. E a dança, ela é uma manifestação, talvez a manifestação do nosso espírito, a manifestação do nosso interior, é a manifestação da nossa magia e é algo que, principalmente no universo masculino, eu sinto que ele ainda existem alguns bloqueios, se a gente for comparar com o universo feminino, e eu tenho descoberto cada vez mais que a dança tem me ajudado a me conhecer e me ajudado a me acalmar também. Então fica aí, essa é a temática do vídeo de hoje. Mais uma vez, eu agradeço para quem está acompanhando o canal. Tento fazer aí de uma forma mais natural possível. Deve ter ficado longo de novo, mas está tudo bem. Não vou me importar com muitas métricas. Apesar de brincar, tenho feito alguns testes. E espero vê-los no próximo vídeo. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.